Uma mega construção com um reservatório de água do tamanho de Londres, com uma barragem quase 5 vezes mais alta que o Cristo Redentor, e com o objetivo de poder bloquear o rio Nilo. Parece um cenário digno de ficção científica, só que esse projeto existe e fica na África. É a grande barragem renascentista etíope. Mas ao mesmo tempo em que essa construção tem o potencial de impulsionar a economia local e tirar milhões de pessoas da miséria, pode ser o estopim para novos conflitos na região. Etiópia é, sem dúvidas, um dos países mais fascinantes da África. Uma economia em pleno crescimento. É a 7ª nação africana com maior produto interno bruto, 113 bilhões de dólares em PIB na Manar, de acordo com os dados do FMI de 2022. Contudo, as maiores riquezas da Etiópia estão bem além da economia. Dona da 2ª maior economia de patrimônios mundiais da UNESCO, na África, a nação é considerada o berço da humanidade. Outro aspecto marcante da Etiópia é o Nilo Azul, rio que nasce no Lago Tana, ao noroeste do país. Ele viaja aproximadamente 1.450 quilômetros através da Etiópia e do Sudão, junto com o rio Nilo Branco. É um dos 2 principais afluentes do rio Nilo, fornecendo quase 86% da água de um dos mais emblemáticos rios do mundo, durante a estação chuvosa. Aliás, diante de um cenário fluvial tão promissor, é possível compreender por que a mega dam renascentista etíope foi projetada. Quando concluído o projeto, contará com reservatório de incríveis 74 bilhões de metros cúbicos de água e será capaz de produzir 5.150 megawatts, quantidade que simplesmente dobrará o fornecimento de energia na Etiópia. Tão impressionante quanto esses números é a história e o contexto de criação da grande barragem renascentista etíope. Compreender a necessidade pela construção da mega dam renascentista. Exato. É muito simples. O que acontece é que em apenas 5 décadas, o país africano teve uma explosão no crescimento populacional. Atualmente, a Etiópia possui a 2ª maior população da África, atrás apenas da Nigéria. De acordo com o levantamento do Banco Mundial, até 2021 eram 117,2 milhões de habitantes, sendo o 12º país mais populoso do mundo. Porém, tão impressionante quanto esses dados é notar que até em 1971, ou seja, 50 anos antes desse registro, a população era aproximadamente 4 vezes menor, com 29,1 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, nesse período, a população brasileira cresceu 2,17 vezes. Entretanto, a história da grande barragem renascentista etíope começou antes mesmo dessa expansão populacional, na Etiópia. Mais precisamente, entre os anos de 1950 e 1960. À época, a United States Bureau of Reclamation, entidade norte-americana que supervisionava a gestão de recursos hídricos, fazia pesquisas no Nilo Azul e indicou o local para a construção de uma represa. Contudo, o projeto não sairia tão cedo do papel, já que décadas seguintes, a Etiópia viveria um período absolutamente conturbado, devido a uma guerra civil que se restaurou após 1974 e durou até 1991. Então, o projeto de construção de uma mega represa na Etiópia só voltou à discussão em 2009, quando o governo local iniciou uma pesquisa para definir a localização do empreendimento. A apresentação oficial do projeto ocorreu apenas em março de 2011. Vale destacar que o projeto logo enfrentou resistência do governo do Egito, que alegou que a obra poderia reduzir a quantidade de água disponível no Nilo. Ainda em março do mesmo ano, a Etiópia passou a disponibilizar o projeto para que o impacto ajussante fosse examinado. Apesar disso, o Egito continuou relutante quanto à construção, inclusive buscando apoio diplomático de países vizinhos, como o Sudão, para amarrar as obras. Porém, sem sucesso e em muitas trocas de acusações. O impasse só começou a amenizar em 2019, com os Estados Unidos mediando os diálogos. Antes de falarmos mais sobre o processo de construção desse projeto, é importante destacar algo. Apesar do nome remeter à Grande Barragem, de fato, são 2 barragens, a principal e a de Sela. Na principal ficam 2 casas de força e 3 vertedouros. Já na de Sela, há uma estrutura auxiliar adjacente. A outra barragem
Entre várias funções, ela auxilia no desvio de água, no controle de sedimentação, transportados pelo Nilo Azul, e no volume de água retida no Megadan. A construção da grande barragem renascentista etíope contou com várias etapas de processos de engenharia. Inicialmente, após a seleção e preparação do local, foram desenvolvidos túneis de desvio para facilitar a construção. Foram escavadas direcionando o fluxo do rio Nilo Azul. Esses túneis permitiram o desaguamento do canal de a construção da barragem principal. A seguir, que desempenha papel principal na sua estabilidade e longevidade, a equipe de construção preparou a fundação da barragem, escavando o leito rochoso e garantindo sua adequação para suportar a estrutura maciça. As ombreiras, que são as estruturas de suporte em ambos os lados da barragem, também foram construídas. Por ser uma barragem de gravidade de concreto, o projeto etíope exigia que o peso e o design dependessem diretamente da estrutura de concreto maciço para estabilidade. Portanto, a equipe de construção aplicou o concreto em camadas, usando formas para moldar e conter o concreto durante o processo de vazamento. Barras de reforço de aço também foram usadas para reforçar o concreto e aumentar sua resistência. Outro aspecto interessante da barragem são os 3 vertedouros para gerenciar o excesso de fluxo de água, permitindo a liberação controlada da água durante os períodos de alta vazão, algo que reduz o risco de inundações adjunçantes. Em cada um deles foram utilizados 18 mil metros cúbicos de concreto. Vale ressaltar que a vazão média anual do Nilo Azul disponível para geração de energia é estimada em 1.547 metros cúbicos por segundo. O complexo conta ainda com 2 casas de força para abrigar geradores de 13 turbinas Francis. São 11 de 400 megawatts e 2 de 375 megawatts. A instalação de turbinas, geradores e equipamentos eletrônicos associados na casa de força foi, aliás, uma das etapas mais delicadas. Esses componentes são essenciais para converter a energia cinética do fluxo de água e energia elétrica. As turbinas são conectadas a geradores, que produzem eletricidade, que é então transmitida à rede. Que o Megadan renascentista idiota envolve grandes esforços e números impressionantes, não há dúvidas. Porém, chegou o instante de entendermos um pouco mais sobre por que ela será, em breve, a maior barragem da África e uma das maiores do mundo. Quando o projeto etíope estiver concluído, a previsão é de que comporte nada menos que 74 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é 2,55 vezes mais que os 29 bilhões de metros cúbicos do reservatório de Itaipu, aqui no Brasil, em volume de água no nível máximo e normal. O que significa é que a água do reservatório africano é suficiente para abastecer mais de 26 milhões de piscinas olímpicas. Além do reservatório, as medidas relativas às barragens são simplesmente incríveis. A principal delas são 145 metros de altura, ou seja, quase 5 vezes mais alta que o Cristo Redentor. Mas para um comparativo mais segmentado, a Megadan etíope é apenas 36 metros menor que a barragem da hidrelétrica chinesa, das Três Gargantas. Já em termos de extensão, a barragem etíope conta com 1.780 metros de comprimento. Vale ressaltar que se trata de um número mais modesto, em comparativo com grandes usinas hidrelétricas, como Itaipu, cuja barragem possui 7.919 metros de comprimento. E o resultado de toda essa obra etíope é assombrosa. A previsão é de que o projeto final seja capaz de fornecer 5.150 megawatts de energia, ingressando no topo 20 mundial de hidrelétricas, com maior capacidade instalada. Para se ter uma ideia da dimensão, em termos continentais, a segunda maior hidrelétrica africana, a de Assua, no Egito, tem capacidade de 2.006 megawatts, quase 2,4 vezes inferior à Megadan etíope. Não há dúvidas de que qualquer projeto de engenharia envolvendo 2 países podem resultar em discordâncias diplomáticas. E como podemos ver há pouco, a Megadan Etiópia foi capaz, e ainda é, de opor Etiópia e Egito. Mas em Minas Gerais, o que dizem os especialistas? Em um artigo de 2021,
Dois cientistas comentaram sobre o assunto. O pesquisador acadêmico da Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia, na Alemanha, Nader Hamad Laghib, e o pesquisador da Universidade de Manchester, na Inglaterra, Mohamed Bakr. Segundo eles, as alterações hidrológicas associadas à barragem podem impactar negativamente peixes, plantas aquáticas e biodiversidade adjacente, devido a possíveis mudanças na temperatura, salinidade e teor de oxigênio da água. A área inundada é esperada, a localização em baixa latitude, nos tópicos e nas entradas profundas das turbinas, poderiam intensificar as emissões de gases de efeito estufa, enquanto a alta profundidade do reservatório da represa diminuiria as emissões. Os pesquisadores ponderam ainda que a eletricidade da represa também pode reduzir as emissões regionais de gases de efeito estufa, se combinadas com fontes de energia solar e eólica intermitentes, mais limpas. Por sua vez, um artigo também em 2021, criado por pesquisadores da universidades chinesas e inglesas, alerta sobre impactos da obra etíope ao subterrâneo. Se sob o ponto de vista ambiental, a grande barragem renascentista etíope é alvo de controvérsias. Em termos de economia, o seu país de origem traz perspectivas absolutamente positivas. Salvo mudanças muito acentuadas, deve-se consolidar como um marco na história recente da Etiópia. Em uma primeira análise, o aumento no fornecimento de energia poderá auxiliar o país a promover maiores esforços em torno da industrialização, resultando no aumento de produção, criação de empregos e diversificação econômica. Além disso, 5.150 megawatts de energia proporcionarão mais segurança energética ao país, que dobrará a capacidade de energia e, de quebra, resulta em uma importante oportunidade de comercialização de energia com países vizinhos, como Sudão, Sudão do Sul e outras nações da África Oriental. Esse, aliás, é um potencial ponto-chave, a consolidação da Etiópia como força econômica da África. Afinal, as receitas oriundas da exportação de energia podem ser aplicadas nas reservas do país, bem como no desenvolvimento de infraestrutura local. É importante ressaltar ainda que a liberdade irregulada da água adjunçante do projeto pode também apoiar projetos de irrigação, permitindo a expansão da produção agrícola, a maioria da gestão da água e o desenvolvimento da infraestrutura de irrigação. Haveria um provável acréscimo no rendimento das colheitas, resultando em maior segurança alimentar e até mesmo o aumento das exportações agrícolas. Mesmo diante das críticas e elogios, quando o assunto é engenharia, é praticamente impossível não reconhecer a grande barragem renascentista Etiópia como um dos grandes projetos da África neste século. Uma ideia que, em meio aos conflitos, demorou décadas para sair do papel, mas que hoje é uma página de esperança a milhões de pessoas, naquele que é considerado o berço da nossa existência. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou deste mega projeto na Etiópia. Vai favorecer ou não vai, segundo a outros pesquisadores? Também deixe o seu like se você gostou deste vídeo. Ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.